Olá, meus irmãozinhos, meus queridinhos, abençoados. Vai mais uma preparação aí para a nossa célula da semana, né? Mais algumas orientações sobre a lição dessa semana. Vamos começar uma série nova, olha que legal, né? Chama Segredos em Casa. Então vai ser, nessa semana, né, vai ser a parte um, tá? Queridos, é sobre a história do filho pródigo. É uma história lindíssima que traz lições poderosas tanto para pessoas que não são crentes como para pessoas que já são crentes, né? O estudo é muito bacana, né? Claro que, né, os estudos da Central, eles sempre vêm assim bem mastigadinho, né, bem completo, né, para que você tenha realmente, né, assim, o domínio, né, do assunto que você está abordando. Porém, vou ressaltar, né, o estudo da célula não pode ser aquele estudo maçante, não pode ser aquela falação, né, longa. Tem que ser algo bem objetivo, bem assim. A gente tem que ir no foco mesmo do assunto, tá certo? A gente tem que ir bem no foco do assunto e sempre jogando a bola pro pessoal, perguntando o que acha, e aí e tal. Isso é muito importante. E outra coisa é que a célula nossa online agora elas estão sendo curtíssimas, né? Não dá para poder esticar demais, né? Eu tive duas células semana passada. Na primeira célula correu tudo bem com o tempo previsto, mas na segunda nós já tivemos problema, a reunião foi encerrada, nós ultrapassamos o tempo, tive que reiniciar a reunião. Ainda bem que todo mundo voltou, mas aí eu vi que realmente extrapolou e rapidamente eu já encerrei a célula para a gente não perder o tempo e já prometi que nós ficaríamos no tempo de 40 minutos. Então nós temos assim que ser bem objetivos, né? Porque nós temos que ter esses momentos importantes na célula, né? Aquele tempo para o pessoal se conectar, que vai aí um prazo aí de uns 10 minutos até todo mundo se conectar. Aquele papo inicial, né? Enquanto as pessoas todas se conectando, você está conversando, que é papo, né? Informal com o pessoal, né? Isso tudo faz parte, né? Da célula, né? Ter aquele momento de louvor, pelo menos um louvor, seria muito importante a gente pôr uma música. Eu sei que é difícil pra gente, principalmente quando a gente não está presencialmente. Na última vez eu não coloquei, mas é bom colocar música. Eu sugeri duas músicas aí pra você no grupo, sabe? Escolhe uma delas, todas duas têm a ver com a lição que a gente está estudando, tá certo? Você escolhe uma essa semana, deixa a outra para outra semana, que então vamos continuar do assunto sobre a escola, sobre a parábola do filho pródigo, certo? Então veja bem, o que é muito importante a gente entender. Esses tempos, né? Então, um louvor por um louvor, coloca um som, né? De repente pega um aparelho de som, não sei, você vai ter que usar. Eu sei que é difícil a gente administrar, né? É bom você ter o seu celular gravando, né? O seu celular transmitindo, né? A reunião ou o seu computador, não sei como que você está usando aí. É mais comum a gente estar com o celular, né? E você precisa estar com o estudo na mão. Agora, você tem que usar um outro aparelho aí, talvez do seu marido, sua esposa ou do seu filho, para poder estar com o estudo na sua mão aí. Se puder imprimir, melhor ainda, né? Porque quando você imprime ele, você pode destacar aqueles pontos importantes que te ajuda ali na hora do estudo. Mas é bom então você ter, né, esse estudo na mão, né, o aparelho para você gravar e você também ter o sonzinho, né, para poder tocar a musiquinha, será muito importante. Então vamos lá, rapidamente, né? Começa, passa um louvor, ou deixa, como está sugerindo aqui, deixa o louvor para depois, para a gente fazer aquele momento de oração, tá certo? Então vamos ser objetivo, né? Sobre o estudo da célula. Bom, o quebra-gelo aqui é um quebra-gelo que pode se aplicar na sua célula, sim ou não, depende do grupo que você tá, né? Tá falando aqui sobre quarentena, tá falando sobre segredos dentro de casa, né? E a sugestão é que cada um faça uma pergunta, né, para o participante que estiver aí na célula, né, sobre uma curiosidade a respeito dele, né, de dentro da sua casa, uma curiosidade ali que ele atua ali dentro da sua casa. É muito tranquilo. Agora, a segunda pergunta aí já não acho que convém, não. É essa pergunta. Peça alguém do grupo a perguntar a outra pessoa alguma coisa, né? Assim, sei lá, né? Pergunte algo que você gostaria de saber da pessoa. Isso eu acho, não sei, pode ser complicado porque a gente não tem muito domínio das perguntas, não tem domínio das perguntas. E não sei, no tipo de maturidade que está no grupo da sua célula e o que pode ser perguntado, a gente não sei.
Mas você vai sentir isso aí. Só que o quebra-gelo ele pode gastar muito tempo, né? Então, é melhor você utilizar o quebra-gelo da seguinte maneira. Quando você for começar, você começa aí, pessoal, né? Nós estamos aí, né? Nesse tempo de quarentena, né? Todo mundo dentro de casa, né? Todo mundo tem seu segredinho dentro de casa, né? Porque na verdade a gente é de uma forma fora e só dentro da casa a gente mostra realmente quem nós somos. E cada um tem suas particularidades, suas curiosidades dentro da nossa casa, né? Você quer compartilhar alguma curiosidade sua dentro da sua casa nesses dias? Qual que é a curiosidade sua, fulano? Você tem alguma curiosidade que você quer compartilhar? Fala assim que você deixa a pessoa à vontade para falar, se ela quiser, ou também não falar se ela não quiser, né? Isso é muito importante, é muito bom, né? Mesmo que tem cela que todo mundo quer falar, tem cela que ninguém quer falar. Então você tem que, quando todo mundo quer falar, você tem que direcionar de maneira específica. Fulaninho, vereador, todos nós temos, né, e tal. E quando não quer falar, você mesmo fala, né, de alguma curiosidade sua, né? Alguma coisa nesse sentido aí. Mas não pode perder muito tempo com isso não. Tem que ser bem assim, sucinto, de maneira que não seja aquela coisa formal para entrar no estudo, né? O quebra-gelo é para criar aquela ponte, né? Para a gente entrar do assunto informal para o assunto principal. Tem, compreendeu? Isso é o quebra-gelo. O quebra-gelo nada mais é do que isso. É aquela maneira de você entrar no assunto sem falar assim, ó, ponto, agora vamos começar o estudo da célula. Não, não é bom isso. É bom a gente embarcar num quebra-gelo com uma pergunta assim descontraída para a gente poder chegar no começar o estudo, certo? Então, você faz esse quebra-gelo aí objetivo, com uns comentários sobre, né, curiosidades enquanto está na quarentena e tudo. Aí você vai direto ao assunto, né? Ó, gente, hoje, né, nós vamos, aí você vai para o assunto dizendo, hoje nós vamos começar uma série boa, uma série sobre segredos em casa, né? E a história é uma história lindíssima, né? É uma história que Jesus contou, das mais profundas e marcantes que Jesus contou, que é a história o quê? Do filho pródigo. Você já ouviu falar da história do filho pródigo? Né? Você já ouviu falar? Não, sim, pois é. Então, nós vamos ler ela agora. Está em Lucas 15. Aí você pede alguém para ler, né? Você pede alguém para ler da sua célula. Na minha célula passada, eu falei, pessoal, vamos providenciar uma Bíblia lá para a gente poder ler. Alguém vai ler para nós o texto. Então, tá de 15, 11 a 24. Pede alguém para ler, né? Depois que terminar de ler, você dá o destaque que está no estudo, né? Que é o título, e você vai comentar o desenvolvimento do estudo, sempre tentando participar as pessoas do estudo, compreendeu? Não dá para ler tudo. Se você for ler aqui, você vai ficar chato pra caramba o seu estudo, né? E vai ficar longo demais. Então é muita coisa, então a gente tem que ir direto no ponto, né? Se você quando você estuda antes, né, como eu estudei para poder gravar esse vídeo aqui para você, você tem uma linha de raciocínio, né? Você sabe do que está falando o contexto. Você lê aqui o título, você já entra dentro do sua mente já é acionada dentro do que você está falando aqui, tá certo? Se possível, leia umas 2 vezes o estudo antes para você ficar bem fininho no estudo aí, para você saber o que você está falando, né? Então, vamos lá, não aguento mais ficar em casa. Qual que é a sua maior vontade hoje nessa quarentena, hein, pessoal? Eu acredito. Se você não quiser esperar a resposta, você mesmo já faz a pergunta e já emenda a resposta. Eu acredito, eu tenho certeza que sua maior vontade na quarentena é sair de casa, não é? Você faz esse comentário, né? Todo mundo tá doido para sair de casa. Todo mundo tá doido para quebrar esse isolamento aí, né? Encontrar com pessoas, né? Enfim, faz parte do nosso desejo nesse momento aí que a gente tá passando, certo? O que você fala? Você fala, então eu não aguento mais ficar em casa. Você está doido para ficar, né? Pois é, então o que acontece? Todo mundo está querendo sair de casa para ser livre, né? Exatamente isso que o filho pródigo estava. Ele não aguentava mais ficar o quê? Em casa. Ele estava em casa com o pai, com sua família ali, com seu irmão, mas ele estava doido para poder o quê? Adquirir uma liberdade. Aí que entra o assunto principal aqui desse primeiro tópico. O grande, aí você, ó, tá no terceiro parágrafo. Tô te dando a dica aqui, né? Você de maneira informal, você comenta que o filho pródigo também estava doido para sair de casa. Aí, né, em busca de uma liberdade. Aí você já vai para o terceiro parágrafo,
No terceiro parágrafo, você lê o terceiro parágrafo, né? Você só faz um comentário aí desse início aí, você não vai ler tudo, aí você já entra no terceiro parágrafo. O grande engano em achar que liberdade é fazer o que bem e entender. Quem entra por esse caminho vai descobrir mais tarde que ficou escravo de si mesmo. Passou a ser dominado pela sua própria carne, pelos seus vícios e por uma incessante busca que nunca chega a se realizar. Então, quando você lê esse terceiro parágrafo, você está lendo realmente assim o cerne desse tópico aqui, né? Ou seja, que é a busca de uma falsa liberdade que as pessoas têm, né? E é isso que o filho pródigo estava buscando, né? Então, ou seja, ele, na verdade, fazer o que quer te faz tornar escravo de si mesmo. Então, onde está a verdadeira liberdade? Aí você já vai para o quinto parágrafo aqui, ó. A verdadeira liberdade está em não precisar de nada e se sentir completo. Olha que coisa interessante, né? Talvez você se sinta preso por não poder ir e vir para onde bem entender. Às vezes você acha que quando a quarentena acabar, poderá encontrar fora de casa a sua liberdade. Não sei se você não precisa ler, não. Você só lê essa frase aqui, a liberdade tem precisado de sentido. Por quê? A verdadeira liberdade transmitida pela história do filho pródigo é a presença e o seu relacionamento com o pai. Olha que interessante, né? A pessoa se sente completa quando ela se encontra em Deus. E não nas coisas do mundo. As coisas são boas, as coisas são importantes. Mas a verdadeira liberdade não está nessas coisas, não está nas circunstâncias, mas está na presença do Pai, que é a história do filho pródigo que está nos mostrando. É muito bom você falar, quando você falar da história do filho pródigo, antes de entrar no assunto também, é dizer que a história é uma analogia que Deus faz para mostrar a nossa relação com Ele, do ser humano para com Deus. O filho pródigo representa o quê? Nós, os seres humanos. O pai daquela fazenda representa quem? Representa o Deus, o nosso Pai Celestial. Então, quando Jesus conta essa história, Ele está realmente mostrando para nós essa relação entre nossa com Deus, tá certo? Então, primeiro tópico aqui, não aguento mais ficar em casa, está relacionado a uma liberdade, uma falsa liberdade. Resume o mais que você puder aí falando sobre isso, mas é bom ser importante você ler esse terceiro parágrafo e você concluir com o sexto parágrafo, dizendo que a verdadeira liberdade é o nosso relacionamento com o Pai. Em casa, com o coração em outro lugar. O que acontece muitas vezes com as pessoas? Elas estão em casa, mas com o coração fora de casa. Nessa quarentena, a gente está tendo a oportunidade de experimentar o quê? Um bom relacionamento, né, com os nossos familiares. Né? E muitas vezes não estamos aproveitando esse bom relacionamento, porque estamos aqui com o coração lá fora. Assim são as pessoas com Deus. Muitas vezes as pessoas elas estão perto de Deus, né, entre aspas, né? Ou seja, presencialmente parece estar relacionando com Deus, se dizem cristão, vão até a igreja, mas o seu coração está onde? Está longe, né? Quero minha herança. Já falei já o segundo tópico aqui, meu coração em outro lugar. Não precisa falar demais, não precisa se ater demais aqui não. Dá uma estudada para você falar mais objetivamente. Quero minha herança. O que você tem pedido a Deus? Quais suas orações estão sendo atendidas? Um tópico liga no outro. Vamos recapitular aqui, ó. Você falou primeiro do que? Toda casa tem seus segredos, não é isso? Suas particularidades. Não aguento mais ficar em casa. É assim que o filho pródigo estava, doido para ter uma liberdade, uma falsa liberdade. Na verdade, ele se tornou escravo de si mesmo. A liberdade é na presença do Pai. Em casa com o coração em outro lugar, ou seja, o que levou o filho pródigo a buscar uma falsa liberdade era realmente ele não está inteiramente junto com o pai, mas está com o pai, mas com a cabeça em outro lugar. E antes dele sair, ele faz o quê? Ele pede a herança do pai. E o que nós estamos pedindo a Deus? Qual tem sido a nossa oração?
Sabe, aqui, meu querido, está se referindo ao fato de que muitas pessoas, elas estão relacionando com Deus apenas em busca daquilo que Deus pode fazer para você. É isso que está falando aqui, né? Muita gente, muitas igrejas até, tem apresentado esse Deus, né, que vai atender seus desejos, vai atender seus pedidos. E as pessoas estão atrás de Deus em busca de um emprego, né? Em busca de um casamento, em busca de um filho, de uma vida confortável, em busca de uma cura, de uma libertação. Aí você pergunta assim, mas está errado? Não, não está errado. Porque Deus pode fazer tudo isso para nós. A questão aqui não é desfrutar das bênçãos de Deus, mas é desfrutar das bênçãos de Deus sem a presença de Deus. Compreendeu? Isso é muito importante você focar no estudo da sua célula. Por quê? Receber as bênçãos de Deus, é o que o estudo está dizendo, sem a presença de Deus, não tem valor algum. O bom é você receber as bênçãos de Deus, mas na presença de Deus. Porque mais importante do que as bênçãos de Deus é Deus nas nossas vidas. Ele usa até uma frase aqui interessante, né? Que já é muito comum usar. As pessoas querem as mãos de Deus, que as mãos de Deus são sinônimos de bênção, né? Mas não querem a face de Deus. A face de Deus é o quê? Um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus. Então, mesmo que você, mesmo que eu tenha ido atrás de Deus para que Deus me ajudasse a alcançar algo, resolver um problema, o que é comum, nós não podemos permanecer com Deus sendo interesseiro, achando que Deus só existe para poder nos abençoar. Mas Ele existe para ter um relacionamento comigo, com você. Entendeu? Não é legal? Tá? Percebeu que no estudo da célula é o seguinte, tem coisas, é como um degrau que vai sendo construído, né, que vai subindo até chegar num ponto ápice do estudo, naquele ponto principal. Por isso que a gente não pode ficar perdendo muito tempo no antes, mas é importante subir o degrau para você chegar lá. Só que quando o estudo, você vê que vai gastar mais tempo, você já pula algumas partes, não tem problema não, vai direto ao assunto, né? Porque é muito importante, já que a gente tem 20 minutos para fazer uma célula, a gente tem que ir no objetivo, né? O que você poderia deixar de lado aqui, caso a sua célula, então, você perdesse muito tempo na sua célula, né? Essa parte do estudo aqui sobre tem segredo em casa, quebra-gelo, tem que ser bem objetivo. Ler a Bíblia é muito importante, para o pessoal entender a história, que tem gente na série que não sabe nada, não conhece nada de Bíblia, é muito importante a pessoa ler a história. Essa questão do não aguento mais estar em casa, né? Essa parte aqui, ela é importante, sobre escravo de si, eu achei bacana, mas você precisa ser objetivo aqui, não fica muito tempo aqui nessa parte não, tá certo? Aí o terceiro aqui, ó, em casa com o coração em outro lugar, essa parte aqui, se você vê que realmente a célula, o estudo vai ficar grande, você não precisa mencionar ela, né? Aliás, você não precisa fazer ela, você pode só apenas mencionar, né? Emendando com essa coisa que não aguento mais ficar em casa, porque uma coisa tem a ver com a outra. Eu não aguento mais ficar em casa. O que a pessoa tá? Ela está em casa com o coração em outro lugar. Né? O filho pródigo estava em casa com o coração em outro lugar. Então, ou seja, você pode inserir tudo dentro de um pacote aí para você transmitir essa mensagem. Mas você se ater ao quero minha herança, que é legal, né? Muito importante. E a próxima parte agora ainda é mais importante ainda, que é o que? É a parte aqui, o pai recebe o filho. Olha que interessante, né? Então, você percebe que o filho era egoísta, interesseiro, né? Ele pediu herança, né? Pedir herança, você pode comentar que pedir herança é algo muito sério, era muito sério, como se falasse, não tô nem aí para você, pai. Eu preferi que você tivesse morto, né? Quando você fala assim, ó, quero minha herança. O que você está pedindo a Deus? O que o filho pródigo pediu? A herança enquanto o pai está vivo. Isso é um absurdo, sempre foi. É até hoje, mas naquela época ainda era pior. Era como se dissesse assim, ó, pai, não estou interessado em você. Estou interessado naquilo que o senhor tem. Né? Então foi ofensivo, foi egoísta, foi arrogante, foi algo terrível que ele fez. E às vezes nós estamos assim com Deus, buscando aquilo que Deus tem e não quem Ele é.
buscando as bênçãos dele, e não o abençoador, né? Então, fala sobre isso aí, legal demais. Aí você entra na última parte aqui, na verdade não tem mais duas partes aqui, como é que você pode emendar para ficar legal? Que é mentalidade de escravo. Ou seja, quando o filho caiu em si, lá na terra do nunca, né? lá na terra, lá na terra do pecado, lá longe de Deus, ele caiu em si, né, e colecionou frustração, ele arrependeu e ele voltou para a casa do pai. Olha que interessante. Só que ele voltou para a casa do pai com a mentalidade de escravo. O que ele pensou assim? Poxa, eu não mereço mais ser chamado de filho. Ele disse isso para o pai: eu não mereço ser filho mais, ser chamado de filho. Me coloque aí para ser o seu trabalhador, me coloque aí para ser um dos escravos, sei que eu vou viver melhor do que eu estava vivendo lá fora. Mas essa muitas vezes tem sido a mentalidade de muitas pessoas com relação a Deus. O fato de termos cometido muitos pecados e quando arrependemos deles, nós temos na mente de que eu preciso fazer alguma coisa para compensar, para pagar os meus pecados. É como se nós chegássemos a Deus e falar: Deus, aqui, ó, eu vou trabalhar, vou fazer alguma coisa, eu vou morrer de trabalhar, vou fazer. O que eu tenho que fazer? Pagar algum penitência? O que eu tenho que fazer para poder, né, compensar, né, o erro que eu cometi? Isso é uma mentalidade de escravo. Não há nada que você faça que vai pagar para Deus, vai compensar em Deus o erro que nós cometemos do pecado. E a resposta, né, do pai é que surpreende o filho e que chocou e choca o mundo todo e até hoje, né? É o pagamento da arrogância, né? Ou seja, apesar do filho merecer o castigo, merecer o desprezo, merecer, né, não ser tratado como filho, o que o pai faz? O pai recebe o filho. O pai, olha para você ver, o pai, a atitude é surpreendente. O pai aguardava com expectativa a volta do jovem. O pai restituiu seu lugar de filho, dando-lhe uma roupa, anel e calçados. O pai lhe faz uma grande festa para comemorar o retorno do seu filho. Então, nossa mentalidade humana costuma pagar às pessoas o que elas merecem e achamos que vão receber o que nós merecemos. É importante falarmos sobre isso aí para encerrar o assunto, porque nós entramos no assunto de graça, da graça de Deus, né? Ou seja, quando a gente aproxima do Pai, nós precisamos crer através de Jesus que toda a nossa dívida foi paga por Jesus naquela cruz. Ou seja, Jesus pagou os nossos pecados. E nós podemos então ser aceitos por Deus, né? Sentir e receber o perdão de Deus e aceitar realmente essa condição de filho, não porque merecemos, mas porque o Senhor Jesus pagou o preço por nós e o amor de Deus está sobre nossas vidas. Amém? Aí ele pergunta, né, encerra a pergunta: e você? Você está voltando para a casa do Pai? Você já voltou para a casa do Pai? Você já recebeu esse amor? Né? Eu queria orar por você. Esse é um momento assim de muito forte. Inclusive, a sugestão aqui para a gente deixar a música para essa hora. Eu quero pôr a música. Deixa mais ou menos preparado. Põe a música na casa do Pai. Né? Ouça essa música. Essa música fala da casa do Pai. Comenta entre as músicas. Não deixe só a música tocar, não. Ou deixa a música tocar. Ou sei lá. O fato é que deixa o Espírito Santo agir. Né? E ora para essa pessoa que está entregando a vida para Jesus, ora para essa pessoa que está reconciliando com Deus, ora para essa pessoa receber o perdão de Deus, ora para essa pessoa. Né? Eu acho que é por aí. Né? Eu acho que deve ajudar de alguma forma essas orientações, tá bom? Que Deus te abençoe, tenha uma boa célula, mande a música da célula no seu grupo antes. Se você quiser mandar o estudo, mande o estudo para a pessoa estudar antes também, seria bom. Outra coisa, mantenha contato com seus liderados antes da célula, não só durante a célula. Muito importante, por exemplo, que hoje à noite você mande um versículo para ela, para o grupo, né? Amanhã você mande algumas coisas. Olá pessoal, tá animado? Amanhã, né? Ou tal dia, tal hora é a nossa célula. Fique na paz, estou orando por vocês, ó. Eu lembro dos pedidos de oração que vocês fizeram aí na célula, estou orando por vocês. Então isso é muito legal, porque a pessoa vai sentindo assim: olha, ele está interagindo, está preocupado.
Você pode sugerir para a pessoa, hoje, se você tiver algum pedido de oração, coloque no grupo para a gente orar. Olha que legal, né? Aí as pessoas já vão colocando, já vão interagindo. E você pode convidar pessoas novas para participar da célula, né? Porque como sendo online, pode pôr mais gente na tela aí. Até porque a gente convida um monte para poucos participar. E você pode incentivar o seu grupo a convidar pessoas. Na última célula minha eu pedi o pessoal que a gente convide alguém para participar. E eles estão convidando pessoas para participar da célula. Então eu acredito que essa semana vai ter gente nova. É muito importante você já fazer esse lembrete, pessoal. Já convida gente nova para a célula. Acho que vai ser interessante. Amém? É isso aí. Deus te abençoe. O vídeo ficou 25 minutos. Mas é importante para você ouvir esse vídeo, para você estudar, para você preparar para a sua célula. Deus te abençoe, em nome de Jesus.